Naquele cenário de isolamento profundo, quando Ló e suas filhas se encontravam refugiados em uma caverna, acreditando que o mundo havia acabado após a destruição de Sodoma e Gomorra, nasceu uma das histórias mais sombrias da Bíblia. Ali, dominadas pelo medo e pelo desespero, suas filhas decidiram agir por conta própria, sem buscar a direção de Deus. Embriagaram o pai e se deitaram com ele, gerando filhos cuja origem seria marcada pela vergonha e pela maldição. Desses relacionamentos incestuosos nasceram Moabe e Ben-Ami, que se tornariam pai de duas nações inteiras, os Moabitas e os Amonitas. A tragédia espiritual daquela caverna não ficou limitada a uma família, mas se multiplicou em povos e por gerações caminharam longe do Senhor. Esse primeiro episódio nos traz um ensinamento poderoso. Quando tomamos decisões sem buscar a orientação de Deus, podemos gerar consequências que corram por muito além do nosso tempo. As filhas de Ló estavam preocupadas com o futuro, mas sua tentativa de resolver o problema com as próprias mãos trouxe séculos de oposição a Israel. Isso nos alerta para o perigo de agir no desespero, baseando nossas escolhas em medo e não em fé. A caverna se tornou símbolo daquilo que é gerado no silêncio da ausência de Deus. A palavra confirma em Provérbios capítulo 14, versículo 12: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Foi exatamente isso que aconteceu com as filhas de Ló. Elas pensaram estar garantindo a sobrevivência, mas, na verdade, estavam abrindo as portas para gerações de idolatria e oposição ao propósito divino. Outro ponto essencial é que a proximidade com o homem de fé não substitui a obediência pessoal a Deus. Ló caminhou com Abraão, viu milagres, foi salvo por anjos, mas naquele momento estava espiritualmente inerte, sem forças para liderar sua própria família. Isso nos mostra que não basta termos uma história de experiências com Deus. É preciso permanecer firmes, vigilantes, atentos, para que não sejamos engolidos pela apatia espiritual. Este capítulo nos leva a refletir. O que temos gerado em silêncio? Nossas decisões estão sendo tomadas debaixo da oração ou sob o peso do medo. O que nasce em desespero pode se tornar uma maldição para gerações, mas o que nasce na presença de Deus gera vida, herança e propósito eterno. Da caverna, onde tudo parecia apenas um ato escondido e sem testemunhas, surgiram dois meninos que, com o tempo, se tornariam patriarcas de povos inteiros. Moabe, filho da filha mais velha, se estabeleceu ao sul do território de Israel, em uma terra fértil e próspera aos olhos humanos. Ben-Ami, filho da mais nova, se fixou a leste do rio Jordão, construindo cidades fortes como Rabá. Assim nasceram duas nações que, apesar do parentesco com Abraão, escolheram trilhar caminhos de idolatria e rebeldia contra o Senhor. O detalhe que chama a atenção é que não havia marcas físicas de sua origem maldita. Eram crianças normais, cresceram saudáveis, tornaram-se líderes e pais de famílias. Mas a raiz espiritual que estava por trás de suas histórias acompanhou suas gerações. É aqui que encontramos uma lição fundamental. O pecado pode até não aparecer no exterior imediatamente, mas suas consequências sempre se manifestam no tempo certo. As nações moabitas e amonitas cresceram fortes em aparência, mas estavam corrompidas em essência, pois rejeitaram a presença de Deus desde o início. Logo se tornou evidente que esses povos não apenas se distanciaram da fé, mas se levantaram como inimigos diretos de Israel. Enquanto o povo escolhido caminhava pelo deserto em direção à terra prometida, Moabe e Amon não abriram as portas, não estenderam hospitalidade, não reconheceram a aliança de sangue que os ligava a Abraão. Ao contrário, planejaram emboscadas, levantaram reis arrogantes e sacerdotes corruptos e encheram suas terras de altares pagãos. Um episódio marcante é o de Balaque, rei de Moabe, que ao ver Israel se aproximar de suas fronteiras, buscou o profeta Balaão para amaldiçoar o povo de Deus. Mas a Bíblia declara em Números capítulo 23, versículo 20, eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado, e eu não o posso revogar. Nenhuma maldição pôde se cumprir, porque quando Deus abençoa, nenhuma estratégia humana ou espiritual pode reverter. Ainda assim, o coração corrupto de Balaque encontrou outra saída, a sedução. Mulheres moabitas foram enviadas para seduzir os homens de Israel, levando-os a cultuar Baal-peor e ferindo gravemente a aliança com o Senhor. Esse momento nos ensina que o inimigo muitas vezes não vence pela força, mas pela sedução. Moabe e Amon não conseguiram derrotar Israel com armas, mas conseguiram infiltrar a idolatria em seu meio.
Isso é um alerta para nós hoje. Muitas vezes não caímos em grandes guerras espirituais, mas em pequenas concessões, em alianças feitas no silêncio, em influências que parecem inofensivas, mas afastam nosso coração da santidade. As Escrituras são claras quanto ao destino dessas nações. Em Deuteronômio capítulo 23, versículo 3, está escrito: nenhum amonita nem moabita entrará na congregação do Senhor, nem ainda sua 10ª geração entrará nela para sempre. Essa sentença não era apenas uma proibição cerimonial, era um decreto espiritual. Quem se opõe à santidade e insiste na idolatria, permanece debaixo de exclusão. Este capítulo mostra que Moabe e Amon não eram apenas povos vizinhos, eram símbolos de uma escolha espiritual. Permanecer próximo da verdade, mas escolher a mentira. Estavam ligados por sangue a Abraão, mas não herdaram sua fé. Isso nos ensina que não basta nascer em um ambiente cristão ou estar próximo da promessa. É necessário viver em obediência e escolher o caminho da aliança. Com o passar dos anos, Moabe e Amon deixaram de ser apenas clãs familiares, se tornaram reinos poderosos, com reis, exércitos e tradições próprias. Mas sua base espiritual estava comprometida desde o princípio, e isso moldou sua identidade. Seus deuses não eram o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Suas práticas religiosas estavam repletas de idolatria, sacrifícios humanos e cultos pagãos. Os moabitas se curvaram diante de Quemos, enquanto os amonitas prestavam culto a Moloque, oferecendo até mesmo seus filhos em holocaustos, passando-os pelo fogo. Era um reinado de trevas, sustentado pelo sangue inocente e pela corrupção da adoração. As Escrituras mostram que esse afastamento deliberado de Deus levou Moabe e Amon a se tornarem inimigos constantes de Israel. No período dos juízes, por exemplo, Eglon, rei de Moabe, oprimiu o povo de Deus por 18 anos, impondo tributos pesados e humilhando a nação escolhida. Mas o Senhor levantou Eude, um libertador que, com astúcia, derrotou o rei opressor e livrou Israel. Já os amonitas, durante o mesmo período, atacaram tribos, tomaram cidades e exigiram tributos. Porém, Deus levantou Jefté, que, mesmo sendo rejeitado por sua própria família, se tornou um instrumento de livramento, derrotando os amonitas em uma batalha sangrenta. Essas guerras revelam que, mesmo quando o povo de Deus vacila, o Senhor permanece fiel para levantar libertadores. Ele nunca abandona sua aliança, mesmo diante de inimigos persistentes. E também revelam o padrão espiritual desses povos. Não buscavam reconciliação, não ofereciam paz, apenas conspiravam, atacavam e promoviam idolatria. Não é por acaso que a palavra é dura contra eles. Em Deuteronômio capítulo 23, versículo 3, o Senhor decretou: nenhum amonita nem moabita entrará na congregação do Senhor, nem ainda sua 10ª geração entrará nela para sempre. Esse decreto mostra que não era apenas uma questão política, mas espiritual. Eles se levantaram contra o próprio Deus e por isso estavam debaixo de juízo. Os profetas também não silenciaram sobre Moabe e Amon. Isaías declarou que o orgulho de Moabe seria abatido e suas cidades destruídas. Isaías capítulo 15 e capítulo 16. Jeremias, em seu capítulo 48, anunciou o juízo severo, dizendo que os moabitas seriam como pombas fugindo em desespero, suas cidades queimadas, seus guerreiros esmagados. Contra Amon, o mesmo profeta declarou em Jeremias capítulo 49, versículo 1: acaso Israel não tem filhos? Acaso não tem herdeiro? Por quê? Pois herdou-me com o Deus de Amon a herança de Gade, e seu povo habitou nas suas cidades. O Senhor estava denunciando que eles haviam tomado posse daquilo que não lhes pertencia, profanando a herança do seu povo. Ezequiel também levantou a voz, dizendo que Deus executaria vingança contra essas nações, que suas cidades seriam entregues a outros povos. Ezequiel capítulo 25, versículos 8 a 11. Já Sofonias, em Sofonias capítulo 2, versículo 9, comparou Moabe a Sodoma e Amon a Gomorra, declarando que se tornariam desolação perpétua, lugares de urtigas e minas de sal. Esses juízos mostram que o pecado pode até prosperar por um tempo, mas a justiça de Deus sempre prevalece. Moabe e Amon construíram reinos, levantaram templos, acumularam riquezas, mas tudo isso era apenas aparência, pois sua base estava corrompida. O orgulho que ergueu seus tronos foi o mesmo que atraiu sua queda. Aqui encontramos mais um ensinamento poderoso. Nem toda prosperidade é sinal de aprovação divina.
Esses povos pareciam fortes e estáveis, mas sua força era apenas temporária, e suas coroas estavam prestes a ser derrubadas. O sucesso sem aliança com Deus é apenas ilusão. Como Jesus disse em Mateus capítulo 7, versículo 26, e todo aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre será comparado ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Moabe e Amon edificaram sobre a areia, e suas casas ruíram. Depois de séculos de idolatria, guerras e afrontas contra o povo de Deus, chegou o tempo em que o juízo anunciado pelos profetas finalmente se cumpriu. Moabe e Amon, que nasceram da pressa humana e da ausência de fé, experimentaram a justiça divina que já havia sido declarada com firmeza. Nenhuma de suas cidades, fortalezas ou exércitos foi capaz de resistir à mão do Senhor. Eles, que um dia se ergueram como inimigos orgulhosos de Israel, foram reduzidos a ruínas, poeira e esquecimento. Cada profecia lançada contra essas nações tinha um propósito: mostrar que Deus não ignora a arrogância nem o pecado institucionalizado. E a história confirma o cumprimento. Moabe e Amon foram enfraquecidos ao longo dos séculos por guerras sucessivas, dominados pela Babilônia e depois absorvidos por impérios maiores. Suas cidades antes orgulhosas, como Rabá, tornaram-se ruínas. Seus deuses, como Quemos e Moloque, foram reduzidos a pó. Seus povos, antes temidos, foram dispersos e desapareceram. Quando os judeus retornaram do cativeiro babilônico, já não havia ameaça moabita nem amonita. Eles haviam sido varridos da história, não por acidente, mas por juízo. Esse destino trágico nos ensina algo profundo. Deus é paciente, mas sua paciência não é infinita. Ele suportou por séculos as afrontas de Moabe e Amon, deu-lhes tempo, mas quando a medida se encheu, a justiça prevaleceu. É exatamente o que o apóstolo Pedro escreveu em 2 Pedro capítulo 3, versículo 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. O juízo não veio de imediato, mas quando veio, foi completo. Outro ensinamento poderoso é que Deus não apenas exalta, ele também remove. Ele levantou Israel, mas também apagou o nome de Moabe e Amon da memória das nações. Hoje, não existe uma bandeira moabita nem amonita. Nenhum povo reivindica essa identidade. O que começou como 2 filhos na escuridão de uma caverna terminou em silêncio, esquecimento e pó. Isso nos leva a refletir. Tudo o que é construído longe da vontade de Deus está condenado a desaparecer. Podemos até erguer impérios, acumular riquezas, edificar templos e criar tradições. Mas se não houver aliança com o Senhor, tudo se transforma em ruínas. O orgulho humano sempre será abatido diante da glória de Deus. Como está escrito em Provérbios capítulo 16, versículo 18, a soberba precede a ruína, e a altivez de espírito precede a queda. Assim, a destruição de Moabe e Amon não é apenas um registro histórico, mas um alerta eterno. O mesmo Deus que os julgou continua sendo o Senhor da história. Aquele que remove reinos, derruba orgulhos, confirma sua justiça entre as nações. A história de Moabe e Amon não termina apenas como um relato sombrio do passado, mas como uma advertência viva que atravessa séculos para nos alcançar hoje. Esses povos, que nasceram de uma decisão desesperada e caminharam por gerações em idolatria, são símbolos do que acontece quando alguém escolhe construir sua vida fora da presença de Deus. Um dos primeiros aprendizados que podemos extrair é que decisões tomadas no medo e no isolamento podem gerar consequências para muitas gerações. As filhas de Ló estavam dominadas pelo desespero e não buscaram ao Senhor. Daquele ato nasceu uma linhagem de rebeldia que trouxe guerras, idolatria e juízo. Isso nos mostra que as escolhas de hoje moldam o futuro de amanhã. O que você está gerando em silêncio, o que nasce fora da vontade de Deus dificilmente frutifica para a glória dele. Como está escrito em Provérbios capítulo 19, versículo 21. Muitos propósitos há no coração do homem, porém o conselho do Senhor permanecerá. Outra lição é sobre a maldição geracional. O pecado cometido em uma geração se institucionalizou na seguinte: o erro virou cultura, a idolatria virou tradição. Isso nos alerta de que aquilo que permitimos permanecer em nossas casas pode se transformar em legado negativo para nossos filhos e netos. Mas também aprendemos que essa maldição pode ser quebrada. A própria Bíblia nos mostra que uma moabita chamada Ruth rompeu com o passado,
escolheu seguir o Deus de Israel e foi enxertada na genealogia do Messias. Isso nos ensina que a graça é maior do que a maldição e que qualquer pessoa, quando se arrepende, pode reescrever sua história. Além disso, Moabe e Amon nos ensinam que nem toda prosperidade é aprovação divina. Eles construíram cidades, acumularam riquezas, levantaram exércitos, mas tudo isso era apenas aparência. Aos olhos humanos, pareciam poderosos, mas aos olhos de Deus estavam condenados. Isso é um alerta para não confundirmos sucesso terreno com bênção espiritual. Como disse Jesus em Mateus capítulo 16, versículo 26, pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma. Outro ponto de reflexão é o perigo da influência negativa. Moabe e Amon não apenas viviam em pecado, mas influenciavam Israel, seduzindo e introduzindo idolatria dentro da aliança. Isso nos mostra que as más companhias, como Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33, corrompem os bons costumes. Precisamos vigiar não apenas contra inimigos declarados, mas contra influências sutis que enfraquecem nossa fé e nos afastam da santidade. Por fim, a maior advertência que esses povos nos deixam é que Deus é paciente, mas a sua justiça sempre prevalece. Moabe e Amon prosperaram por séculos, mas quando o tempo da misericórdia terminou, o juízo veio de forma completa. O mesmo Deus que suporta e dá tempo para arrependimento também é o Deus que julga. Como está escrito em Gálatas capítulo 6, versículo 7, não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Assim, Moabe e Amon são um lembrete de que nossas escolhas importam. Eles representam todos aqueles que vivem perto da promessa, mas escolhem o erro. São símbolos do fim daqueles que caminham contra o propósito do céu. Mas, ao mesmo tempo, a história de Ruth entre eles é prova de que sempre há espaço para a redenção, se houver arrependimento genuíno. Mesmo em meio à escuridão da história de Moabe e Amon, a Bíblia nos mostra que a graça de Deus é capaz de romper qualquer maldição. Entre os moabitas, surgiu uma mulher chamada Ruth, que decidiu abandonar o passado de idolatria e se unir ao Deus de Israel. Sua decisão foi radical, firme e definitiva. Quando sua sogra Noemi lhe pediu para voltar ao seu povo, ela respondeu com uma das declarações mais conhecidas das Escrituras em Ruth capítulo 1, versículos 16 e 17. Não me enches para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Essa escolha transformou não apenas a vida de Ruth, mas o curso da história. Aquela que vinha de um povo amaldiçoado se tornou parte da linhagem de Davi e, consequentemente, da genealogia de Jesus Cristo, o Messias. Isso nos revela uma verdade poderosa. Nenhuma maldição é maior do que a graça de Deus. Quando alguém decide romper com o passado, abandonar os ídolos, seguir ao Senhor de todo o coração, o destino é reescrito. Ruth nos ensina que não importa a origem, importa a decisão. Enquanto Moabe como nação foi condenado ao esquecimento, Ruth, como indivíduo, foi lembrada para sempre. Sua fidelidade e sua fé a colocaram no centro da história da redenção. Isso nos mostra que, mesmo que venhamos de famílias marcadas por erros, mesmo que tenhamos sido criados em ambientes distantes da fé, em Cristo podemos ser enxertados em uma nova linhagem. Esse capítulo encerra a trajetória de Moabe e Amon, mostrando que, no meio da maldição, Deus ainda deixa um caminho de esperança. O Senhor não deseja a destruição do pecador, mas o arrependimento que conduz à vida. Foi isso que aconteceu com Ruth e pode acontecer conosco. O apóstolo Paulo escreveu em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. O exemplo de Ruth é um convite para cada um de nós, romper com as trevas e escolher a luz. Não precisamos herdar os erros das gerações passadas, não precisamos carregar fardos que não pertencem mais a nós. Em Cristo, a maldição é quebrada e uma nova história é escrita. Assim, o roteiro que começou em uma caverna de pecado termina na esperança da cruz. Moabe e Amon desapareceram como nações, mas Ruth permanece como símbolo eterno da graça que redime. A mensagem é clara. Não importa de onde você veio,
importa para onde você vai com Deus. A trajetória de Moabe e Amon começa em uma caverna silenciosa, marcada pelo medo e pela ausência de Deus, e termina em ruínas, poeira e esquecimento. Eles nasceram de uma decisão desesperada e carregaram por gerações as consequências de escolhas feitas fora da vontade do Senhor. Sua história atravessou séculos de idolatria, guerras, afrontas e juízo profético até que, finalmente, foram apagados do mapa das nações. Não existe hoje um povo moabita ou amonita. Seus nomes permanecem apenas nas páginas da Bíblia, como um alerta eterno. Mas, em meio a essa narrativa de maldição, surge uma exceção que brilha como esperança: Ruth, a moabita, que decidiu romper com o passado e escolher o Deus de Israel. Sua história nos mostra que a graça é sempre maior do que a maldição. Mesmo que venhamos de origens marcadas pelo pecado, é possível reescrever o futuro pela fé e pela obediência. Assim como Ruth foi enxertada na genealogia de Davi e de Jesus, nós também podemos ser enxertados na família de Deus quando decidimos seguir ao Senhor. O eco da história de Moabe e Amon chega até nós como um chamado de reflexão. O que estamos gerando em silêncio? Quais decisões estão moldando nossa linhagem, nossa família, nossa fé? Estamos repetindo erros ou estamos rompendo maldições para escrever uma nova história? O mesmo Deus que apagou nações inteiras também é o Deus que pode levantar vidas, restaurar famílias e transformar destinos. E aqui fica o convite. Se essa mensagem falou ao seu coração, deixe o seu like para que mais pessoas sejam alcançadas com a palavra. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa advertência. E se você ama revelações profundas e deseja continuar desvendando os mistérios da Bíblia com a gente, se inscreva no canal agora mesmo e ative o sino das notificações. Aqui, cada estudo é preparado com temor, profundidade e reverência à palavra de Deus. Que essa história desperte em nós a vigilância, o arrependimento e a esperança. Porque o mesmo Deus que julgou Moabe e Amon é o Deus que pode nos conduzir à vida eterna, se escolhermos caminhar com Ele.